Essa é uma dúvida que persiste há quase 2000 anos. Eu quero tentar solucionar aqui. Por que Estevão precisou morrer para que a igreja começasse a cumprir a ordem de Jesus e pregar o evangelho a toda criatura? Primeiro eu quero relembrar o que Jesus falou aos discípulos, a ordem que Jesus deu aos discípulos, que é a grande comissão, para que eles pregassem o evangelho a toda criatura. Primeiramente eu quero ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. E existem diferenças desse texto para o texto do Evangelho segundo Marcos, e eu quero explicar rapidamente aqui. No capítulo 28, versículos 16 a 20, do Evangelho segundo Mateus. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O que diz aqui? Que Jesus falou que apareceria aos discípulos na Galiléia. Ele apareceu lá no cenáculo, primeiramente, né? Logo após a ressurreição. Aí depois ele iria para a Galiléia. Aí o apóstolo Pedro foi lá para a Galiléia, para o mar da Galiléia, pescar junto com outros discípulos. Aí Jesus apareceu na praia. Aí, como Pedro estava pelado, ele se vestiu rapidamente, o pessoal foi lá. E enquanto eles estavam comendo, aí Jesus fez aquelas 3 perguntas para o apóstolo Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E falando inclusive a maneira pela qual o apóstolo Pedro morreria, que é crucificado de ponta cabeça. Aí, isso no versículo 16 e 17. Aí no versículo 18, eu creio que já pula lá para a ascensão, para quando Jesus estava prestes a subir aos céus. Aí no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, encontramos o seguinte. Eu lerei do versículo 9 ao 20, do capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, ou seja, na manhã do domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Aí depois apareceria para outras mulheres, né, que eram a mãe dele, a outra Maria e tal, a mãe de Tiago Maior e João, enfim. No versículo 10: E partindo ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, estavam dentro do cenáculo escondidos com medo dos judeus. E ouvindo eles que vivia, que tinha sido visto por ela, não creram. Então, ao mesmo tempo que Maria Madalena tinha ido atrás dos discípulos lá no cenáculo, o próprio Jesus apareceu para os discípulos, 2 discípulos no caminho de Emaús. Aí ele se revelou para eles lá em Emaús, ou perto de Emaús, não lembro exatamente. Aí quando eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu, eles voltaram para Jerusalém, ao encontro dos discípulos. Eu creio que Maria Madalena estava lá também, e as outras mulheres. E aí o próprio Jesus apareceu, as portas estavam fechadas, Jesus, digamos, se teletransportou, atravessou a parede, não sei, e apareceu lá no meio do cenáculo. Ele se revelou para eles e tal. Acho que Tomé não estava lá. Quando Jesus apareceu dessa vez, Tomé não estava lá. Aí depois Jesus apareceu outra vez com Tomé junto. Aí o Tomé creu. Aí aqui no versículo 11 de Marcos 16, o texto continua. O que eu já falei, né? Ouvindo eles que viviam que tinha sido visto por ela, não creram. Agora no versículo 12. E depois manifestou-se noutra forma 2 deles, como eu já tinha falado, né, no caminho de Emaús, que iam de caminho para o campo, e indo esses anunciaram aos outros, mas nem ainda esses creram. Então, e logo depois desse trecho aqui do versículo 13, o próprio Jesus apareceu entre eles, e Tomé não estava lá. Aí no versículo 14, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, ou seja, foi a segunda aparição de Jesus para os discípulos, a primeira sem Tomé, a segunda com Tomé.
e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Agora, a partir do versículo 15, eu creio que foi pouco antes da ascensão, pouco antes ele subir ao céu. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes haver falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Esse trecho do versículo 19 e 20, eles ocorreram depois de outro episódio, que está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículos... Deixa eu ver. Do versículo 6 ao 14. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Ou seja, os discípulos não estão entendendo nada. Jesus explicou para eles durante 3 anos e meio a missão dele na terra, e mesmo assim teve um deles, pelo menos um ou vários deles, que não entenderam nada, que o reino de Jesus não era terreno, não é o terreno, o reino que os judeus esperavam, né, do Messias, libertador, que libertaria a Judéia ou a Palestina inteira do domínio de Roma. Não tinha nada a ver com isso. Aí o próprio Jesus disse no versículo 7, desculpa. E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 anjos, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, o trecho lá de Marcos 16, versículo 20, ocorreu depois que Jesus subiu ao céu, e 10 dias depois, ou seja, não aconteceu imediatamente. Os discípulos não saíram pregando assim imediatamente. Jesus tinha dito para os discípulos esperar a descida do Espírito Santo para eles serem revestidos de poder do Espírito Santo. Então eles ficaram 10 dias esperando, orando, escolheram Matias no lugar de Judas Iscariotes. E aí aconteceu lá a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2. Aí depois a igreja foi crescendo, foi para 3.000 pessoas, 5.000. Aí havia tanta gente, tanto judeus quanto helenistas, né? Gregos e pessoas de outras nacionalidades, que aconteceu o seguinte. No livro de Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7, diz o seguinte. Eu lerei todo o versículo, capítulo 6. Eu lerei todo o capítulo 6, porque aí fala sobre o personagem principal mencionado nesse vídeo, que é Estevão. Então eu lerei todo o capítulo 6, depois entrarei nos capítulos 7 e 8, para explicar a morte de Estevão, o que ocorreu depois. A instituição dos diáconos. Nos primeiros 7 versículos de Atos 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, ou seja, murmuração dos gentios que falavam grego contra os judeus que falavam aramaico, no caso, porque hebraico era uma língua morta na época. Só os sacerdotes e os escribas falavam hebraico, mas o povo em geral da Judéia falava aramaico.
E os helenistas, né, no caso, os gentios, falavam grego, que a língua mais falada da época era grego, assim como o inglês é hoje. E por quê? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, da distribuição de alimentos. Aí os judeus, eles achavam que somente eles deveriam ouvir o evangelho, somente eles deveriam fazer parte da igreja, e os gentios não. Ainda havia esse problema aí da circuncisão, do judaizantes e tal. Aí o que aconteceu? No versículo 2 diz o seguinte: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, ou seja, havia milhares de pessoas, acho que era lá no átrio do templo, né, que é a parte do templo que os gentios podiam entrar, né? Os gentios tinham acesso somente à parte o átrio, digamos assim, né? Os gentios não podiam entrar no lugar santo, acho que tem uma parte que os gentios não podiam entrar. Então os gentios ficavam no átrio. Então a multidão dos discípulos ficava no átrio do templo. E aconteceu o seguinte: os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e vamos às mesas, ou seja, distribuamos comida para o povo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esse Nicolau não tem nada a ver com o Papai Noel, é outro Nicolau. O Papai Noel é o São Nicolau, se não me engano era... Eu não lembro se ele foi papa, de que ele foi bispo, não sei de onde. Eu sei que esse Nicolau mencionado aqui não tem nada a ver com o Papai Noel, que daria origem ao Papai Noel, né? Então, se eu não me engano, desses 7, os 7 primeiros diáconos que surgiram, todos ou quase todos eram gentios. Parece que eu não lembro quem foi que comentou, acho que todos ou quase todos eram gentios. Então eles foram escolhidos dentre os gentios, os dentre que falavam grego, para distribuir comida para a multidão. E deixa eu ver, versículo 6 continua: e os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, foi o início do ministério de Estevão. Só que, como veremos nos capítulos seguintes, os diáconos, o evangelho se espalhava tanto, né, que os próprios diáconos, né, após a perseguição, né, o que acontecia? A igreja primitiva, ela esperava a volta de Jesus. Ela esperava que Jesus voltasse logo. Então eles estavam só lá no templo, porque Jesus falou, lá em Atos 1:8, que o evangelho seria pregado para todo começando por Jerusalém, indo para a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então eles estavam só em Jerusalém por enquanto. Nos capítulos anteriores, vemos o seguinte. Se nós olharmos todos os capítulos anteriores, eles estavam só em Jerusalém. A igreja estava apenas em Jerusalém. Então eles vendiam suas propriedades. Barnabé apareceu, ele vendeu suas propriedades, depositou aos pés dos apóstolos para distribuir para a multidão. Então Bartolomeu era gentil, ele vinha de Chipre, e ele soube da fama, né? Muitos gentios começaram a ir para Jerusalém, se reunirem com a igreja, se uniram à igreja. Então havia uma multidão de cristãos só em Jerusalém, e quase todos eles, ou a maioria deles, esperavam que Jesus voltasse logo. Por isso que eles ficaram só em Jerusalém, não queriam sair de Jerusalém. Então eles tinham esperança. Eu creio que podia até ser ingenuidade da parte deles acharem que Jesus Cristo voltaria logo, porque era tudo muito novo para eles. Eles tinham acabado de se converter, ainda estavam começando na fé cristã, estavam estudando a Bíblia, né? O que acontecia? Que lá no final de Atos capítulo 2, versículo 42, dizia que eles perseveravam da doutrina dos apóstolos, ou seja, eles aprendiam
da palavra de Deus, né? Aprendiam a Torá, o caso, a lei e os profetas, né? Os escritos do Antigo Testamento. O partir do pão, que era a distribuição de alimentos, distribuição de dinheiro e tal, para as sobrevivência das pessoas. As orações, que mais? E a comunhão, que é a união entre eles. Então eles perseveravam nisso e esperando que Jesus voltasse logo. Porque Jesus prometeu que voltaria, então eles esperavam que a volta de Jesus seria para qualquer momento. Só que era necessário que eles pregassem o evangelho, que eles não podiam ficar só ali em Jerusalém. Então Deus permitiu que Estevão fosse martirizado, ou seja, foi como se fosse um boi de piranha. O que acontece? A expressão boi de piranha é o seguinte: quando uma boiada, seja no Pantanal Sul-Mato-Grossense e em outras partes do Brasil também, a boiada está atravessando um rio cheio de piranhas, porque no Pantanal do Mato Grosso do Sul, acho que o sul do Mato Grosso também, eu acho que o Pantanal chega até o sul do Mato Grosso também. Então pega todo o Mato Grosso do Sul e pega o sul do Mato Grosso também. Então a boiada passa pelo rio, o rio cheio de piranhas. Então eles colocam os vaqueiros, a comitiva, no caso, como fala lá no Pantanal, o chefe da comitiva coloca um boi para atravessar sozinho o rio. As piranhas vão até esse boi, dilaceram o boi, matam o boi, e os demais bois, enquanto o boi de piranha está sendo comido pelas piranhas, os outros bois estão passando. Então as piranhas estão todas concentradas naquele boi que está lá sozinho no meio do rio, devoram esse boi, e os demais bois passam, né? Então eles têm que passar logo, porque senão as piranhas terminam de comer o boi lá, que era só osso, né? Carcaça. Então, se os outros bois não passam logo, as piranhas aparecem e comem os outros bois que ficam, os retardatários, né? Os bois retardatários. A mesma coisa acontece no Rio Mara, lá no Serengeti. Eu não lembro se é entre o Quênia e a Tanzânia. Acho que é entre o Quênia e a Tanzânia, aquela região lá. Eu não lembro se o Rio Mara divide o Quênia e a Tanzânia. Sei que é lá na África. Então, os gnus, quando atravessam o Rio Mara, eu acho que entre eles, os próprios gnus, eles já, acho que é instinto deles já, os gnus mais fracos, os mais lentos talvez, eles ficam no rio, sendo devorados pelos crocodilos, enquanto os gnus mais fortes, né, os gnus mais robustos, eles atravessam o rio Mara. Então os mais frágeis e mais lentos são devorados pelos crocodilos, e os mais rápidos e fortes atravessam o rio Mara. A mesma coisa aconteceu com relação a Estevão. Foi necessário o primeiro martírio, no caso de Estevão, para que o povo de Deus ele fosse, digamos assim, provado, passasse pela primeira grande prova. Porque os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles estavam tolerando, né? Os apóstolos, eles foram, né, interrogado, que lá em Atos 3 teve a cura do coxo, né? Pedro e João curaram o coxo, Pedro discursou lá no templo, tal. Os dois foram presos, aí o Sinédrio os ameaçou, tal. Pedro falou que importava obedecer mais Deus que os homens, só que aí os apóstolos, eles prenderam todos os apóstolos, né, inclusive Matias. Aí eles foram soltos milagrosamente da prisão. Aí o Sinédrio, o Sinédrio não quis matar os apóstolos, então eles ficaram lá, se reuniram lá com o Sinédrio. Pedro novamente falou que importava obedecer mais a Deus do que os homens, né? Eles ameaçaram, tal, que não podiam mais falar o nome de Deus, que estavam colocando o sangue de Jesus Cristo sobre o Caifás, o Anás, e eles foram responsáveis pela morte de Jesus. Aí eles foram açoitados, né? Acho que os 12 apóstolos receberam os 39 açoites, cada um deles, e eles não pararam. Eles continuaram pregando, só que aí apareceu um tal de Saulo de Tarso. E que eles não sabiam mais o que fazer, né?
os doutores da lei, os escribas, os fariseus, não sabiam mais o que fazer, porque os discípulos cresciam ainda mais, né? Já não podia mais contar de tanta gente que tinha. Então apareceu um tal de Saulo de Tarso. Eles foram atrás do Saulo de Tarso. Eu não sei se Saulo de Tarso estava de passagem por lá ou se foram atrás dele, porque sabiam que Saulo de Tarso o cara era assassino, o cara era sanguinário. Ele era judeu ultraconservador, ortodoxo, e ele não pensava duas vezes antes de ir. Eu não sei se ele chegou a matar, mas ele dava ordens para matar. Então dizem que ele era assassino mesmo, que ele matava mesmo, em nome da fé que ele acreditava, né, que ele é o verdadeiro judeu, tal. Ele tinha sido aluno de Gamaliel, descendente de Benjamim. Os caras eram judeu mesmo, da tribo de Benjamim, aluno de Gamaliel. O mesmo Gamaliel que tinha falado para deixar os discípulos em paz, tal, e deram 39 ações de cada um deles e mandaram embora, mas os discípulos continuaram crescendo, os seguidores de Jesus continuavam crescendo. Por enquanto eles não eram cristãos, eles eram da seita do caminho, ou da seita do Jesus Nazareno. Depois que eles foram para Antioquia, depois que houve a dispersão, e aí lá em Antioquia eles foram chamados cristãos pela primeira vez. Aí o que acontece aqui? Continuando o texto, lemos aqui, ainda em Atos 6, do versículo 8 ao 15, lemos o seguinte: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertinos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ou seja, o Estevão dava um banho de Bíblia em todos os grandões dos judeus lá, os ortodoxos. Só que aí eles não conseguiam, né, vencer Estevão. Estevão só dava lapada, humilhava todo mundo. Aí aconteceu o seguinte, no versículo 11: Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-de proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investiram contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho, provavelmente ao sinédrio, né? E apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Porque Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, estava tão cheio, igual aconteceu com Moisés, quando desceu do Monte Sinai, após receber as segundas tábuas da lei, né, o segundo par de tábuas da lei, após ter ficado mais 40 dias e 40 noites no monte, aí ele desceu com o rosto resplandecente. Então, a ponto de ter que usar o véu e o povo poder falar com ele, não podia olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés resplandecia. Então, acho que aconteceu a mesma coisa aqui com Estevão, porque Estevão estava tão cheio de unção, do poder do Espírito Santo, que eles viam que o rosto de Estevão estava resplandecente. Então, aconteceu com Estevão mesmo que tinha acontecido com o próprio Jesus. Jesus ele foi condenado à morte por causa de testemunhas falsas. Porque os doutores da lei, né, os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, eles acreditaram mais nas falsas testemunhas do que no próprio Jesus. Então, eu não lerei aqui o começo do capítulo 7, eu vou direto para porque assim, Estevão é interrogado, aí ele começa a falar de toda a história do povo de Israel, desde Abraão até Davi. Aí quando chegou aqui no versículo 47 do capítulo 7, aí o caldo começa a engrossar. Até aí tudo bem. Estevão contou toda a história, o pessoal sabia de cor salteado tudo aquilo. Só que a partir do versículo 47 do capítulo 7, o negócio começou a complicar. Porque o pessoal levou para o lado pessoal. Aconteceu o seguinte. No versículo 47 do capítulo 7 de Atos, a partir desse ponto, Estevão começa a despertar o ódio das pessoas. O que diz aqui?
e Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Por quê? Estava acusando o Estevão do quê? De que Jesus destruiria o templo. Porque quando Jesus falou que o templo seria, lá em Mateus 24, que não haveria pedra sobre pedra que não fosse derribada, e aí depois tem uma outra coisa que destruirei esse templo e 3 dias eu levantarei. Jesus estava falando do seu próprio corpo. Jesus seria destruído, né? Jesus foi dilacerado, ficou em carne viva, né? Todo destruído por nós. Foi por nós que ele passou por isso. Ele levou todos os nossos pecados sobre si, porque somente com o derramamento de sangue de um ser perfeito, como foi e ainda é Jesus, seríamos redimidos, seríamos salvos da ira de Deus. Aí, então Estevão foi acusado, né, de divulgar que Jesus Cristo voltaria, Jesus Nazareno, né? Porque eles não acreditam que Jesus era o Messias, então porque Cristo é a versão grega para Messias. Messias, ou Hamashiach, é o ungido, né? O enviado de Deus, e a forma grega é Cristo. Então eles não acreditavam que Jesus Nazareno era o verdadeiro Messias, e continua sendo. Então eles diziam que o falso Messias, segundo ele, tinha dito que o templo seria destruído, e Estevão estava divulgando isso. Então, e quando Estevão chegou nesse ponto aqui que ele falou, e Salomão edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Ou seja, aí ele estava se condenando, né? Segundo os judeus que estavam acusando, Estevão estava confirmando as acusações contra ele. Só que o pessoal fica com mais ódio ainda quando ele fala o seguinte: homens de dura cerviz, no versículo 51, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós ainda fostes traidores e homicidas? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, não a aguardastes. Se eu não me engano, foi o rei Manassés, filho de Ezequias, que mandou matar Isaías serrando ao meio. E outros profetas morreram também, né? Então aqui diz que acho que lá em Mateus 23, quando Jesus acusa os fariseus e escribas pela sua hipocrisia, ele dizia que os próprios fariseus e escribas confirmavam que os antecessores deles, os ancestrais deles, tinham mandado matar os profetas, inclusive Isaías, né? No caso, Manassés teria mandado serrar Isaías ao meio. E aí o pessoal ficou furioso, ficou com vontade de matar Estevão. Aí, a partir daí, o pessoal realmente ficou com vontade de matar Estevão, como diz lá no versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele continuou falando. E o pessoal querendo matar Estevão e ele não parava. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Perdão. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E ele vê no próprio Jesus no céu. Jesus estava à direita de Deus, mas ele estava sentado. Jesus estava sentado à direita, não, em pé, já estava em pé. Ele já estava em pé, aqui ó. Deixa eu ler de novo. Versículo 56. E disse, no caso Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que assim, quando o rei se levanta do trono, é porque alguma coisa grave está acontecendo. Nesse caso aqui, o próprio Jesus estava aprovando a atitude de Estevão. Então, os discípulos
né, os apóstolos, no caso, né, os 12 apóstolos, incluindo Matias, eles foram açoitados. Receberam 39 chibatadas cada um. Mas continuavam pregando. Continuavam pregando, não estavam nem aí para perseguição. E a essa altura, o Saulo de Tarso estava lá perto já. Estava testemunhando tudo. Aí, no caso, eu acredito que da sinagoga dos libertinos, os sirineus, alexandrinos, os da Cilícios, da Ásia e as falsas testemunhas, todos eles tinham sido mandados por lá. Eu acredito que todos eles foram mandados por lá por Saulo de Tarso para pressionar Estevão. Como não conseguiram, aí o Saulo de Tarso trouxe uns falsos testemunhas para subornou, acho que foi o próprio Saulo de Tarso que subornou enfim, acho que o Saulo de Tarso deve ter dado a ideia de subornar as falsas testemunhas para acusar Estevão. E aí o pessoal queria matar mesmo, a ponto de acontecer o seguinte, no versículo 57: mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Ou seja, eles partiram para cima de Estevão. Jesus estava de pé à direita de Deus, porque quando um monarca, um príncipe, se levanta do trono, é porque algo muito grave está acontecendo, ou porque ele está aprovando a atitude de alguém, como Jesus aprovando a atitude de Estevão, dele renunciar à própria vida pelo evangelho. Foi o primeiro, né, além dos apóstolos, claro, além dos próprios apóstolos, né, foi o primeiro que aceitou passar pela morte, para que finalmente, a partir da morte dele, o evangelho saísse pela primeira vez de Jerusalém. Então foi necessário esse sacrifício, o sacrifício de Estevão, para que o povo finalmente acordasse, percebesse que tinha que sair de Jerusalém para anunciar o evangelho para a Judéia, Samaria e depois aos confins da terra. E aí no versículo 58: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Ou seja, a essa altura Estevão já estava pelado. Já tinham arrancado a roupa dele, já tinham batido nele, né? Estevão já estava ensanguentado, já estava, né, todo estropiado, pelado, que arrancaram a roupa dele. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, que era o Saulo de Tarso que eu tinha falado. Assassino sanguinário, judeu ultra-ortodoxo, que não pensava duas vezes antes de matar por aquilo que ele acreditava. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, Estevão estava todo estrupiado, todo ensanguentado, rasgado, já estava faltando pedaço da cara, já estava com pele dependurada, tudo dependurado já, de tanta pedrada que estava levando, tudo destruído. E no versículo 60: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. O cara já estava destruído, já estava com pele dependurada, músculo dependurado, já estava todo ensanguentado, todo rasgado, todo destruído, já estava, acho que estava com a barriga aberta, estava todo, já estava cego, já estava todo estropiado, e logo depois de dizer tudo isso, caiu morto. E aí continua aqui, no capítulo 8, eu lerei até o versículo 4. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, os apóstolos conseguiram se esconder, os 12 apóstolos conseguiram se esconder. Eles tinham que permanecer em Jerusalém para socorrer aqueles que permanecessem ali e quisessem continuar fiéis a Jesus, mas todos os demais tiveram que fugir, porque o Saulo de Tarso mandou prender todo mundo, matar todo mundo. Aí o pessoal começou a morrer de montão. O Estevão foi o primeiro deles, e aí a partir de Estevão começou a morrer um monte de gente, muitos eram presos, outros eram mortos ali mesmo, então começou a matança, começou a carnificina mesmo, para valer. E os que conseguiam sobreviver, eles foram para tudo quanto é lado. E acho que até os diáconos, né? Porque Filipe foi lá para
para o sul, né? Acho que vai para o lado do Negueb, né? Como diz lá a continuação do texto. Aí conseguiu encontrar o eunuco lá de Etiópia, a mordomo de Candace e tal. E o texto aqui, o que aconteceu com Estevão, né? No versículo 2 do capítulo 8 diz o seguinte: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, né? O que sobrou dele, né? Ficou só a carcaça dele, né? Um monte de, né? O cara ficou todo destruído, né? Acho que estava faltando até parte dos músculos, os bofos estavam tudo para fora de tanta pedrada que ele levou. E fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então, se a Record fizer a continuação, né, fizer a tão esperada novela Atos dos Apóstolos, acho que será a novela mais sanguinária, mais cheia de sangue e morte da história da televisão brasileira. Porque a própria novela Jesus tinha muita gente morreu, muita gente ficou ensanguentada, muita gente foi morta. E essa novela Atos dos Apóstolos, com certeza, mostraria um monte de gente sendo morta das piores maneiras possíveis, né? Gente ensanguentada, gente toda estrupiada, toda destruída, faltando pedaço da pele, faltando parte do corpo, e mulheres sendo acorrentadas, açoitadas, espancadas até a morte. Então, com certeza, essa novela não foi ao ar até agora por causa dessa cena de extrema violência que teriam, né? Porque aconteceu exatamente isso. Imagine a pior cena de violência que você já imaginou na sua vida. Acontecia isso, ou até pior. Isso porque não tinha chegado nem a época dos romanos, né? Tipo, os imperadores que mandavam matar todo mundo, mandavam os cristãos para a arena para ser comidos pelos leões, incendiavam cruzes para iluminar o caminho do imperador, e por aí vai. Aconteceram coisas muito piores ao longo da história da igreja primitiva, mas foi necessário isso acontecer, porque senão o evangelho ficaria só em Jerusalém. O evangelho não sairia de Jerusalém, então foi necessário Estevão morrer. E foi uma morte que o próprio Jesus... Porque assim, quem está disposto a morrer pelo evangelho, o próprio Jesus lá, se você olhar para os evangelhos, os 4 evangelhos, aquele que ama a sua própria vida não pode ser meu discípulo, né? Quem amar a sua própria vida, por amor de mim, a salvará. Então, o próprio Jesus disse que muitas vezes seria necessário o seguidor de Jesus ir para a morte, como muitos missionários hoje em dia, em várias partes do mundo, principalmente na janela 40, eles são mortos todos os dias. A Coreia do Norte continua em primeiro lugar na lista de países que mais perseguem os cristãos. Sabe as Maldivas? Aquelas famosas Ilhas Maldivas? Também está na lista dos países que mais perseguem os cristãos, e aí coloca também a Turquia, Irã, que mais? Praticamente todos os países árabes, né? Acho que só com exceção de Omã. Omã é um país tolerante aos cristãos, e os Emirados Árabes também. Com exceção de Omã e dos Emirados Árabes, acho que todos os demais países muçulmanos são intolerantes aos cristãos. Vários países da África, como a Somália, está em segundo lugar, acho que na lista deste ano das Portas Abertas, da Missão Portas Abertas. Coreia do Norte está em primeiro lugar e a Somália está em segundo. E outros países da África também, a própria Nigéria também, onde fica lá o Boko Haram, enfim. Os missionários, eles não abrem mão de morrer pelo evangelho, porque eles sabem que a semente do sangue, diz a semente do sangue, tem um hino que fala assim, né? Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Acho que foi a Mara Lima que gravou essa música, que fala exatamente de muitas pessoas que precisaram morrer e ainda morrem nos nossos dias para anunciar a mensagem, para que o evangelho chegue ao mundo todo, porque somente após o evangelho chegar ao mundo todo, inclusive a janela por 40, que Jesus voltará para buscar a sua igreja, como Jesus disse lá em Mateus 24:14, que o evangelho do reino seja pregado a todo mundo, testemunho em todas as nações, para que somente após isso Jesus voltaria a buscar a sua igreja. Então, a igreja primitiva não errou. A igreja primitiva precisou passar por isso, foi necessário a igreja primitiva passar por isso para que ela finalmente acordasse, despertasse e saísse para pregar o evangelho para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Estevão realmente foi o primeiro mártir, porque ele tinha vivido para aquilo, ele tinha nascido
Era a missão dele, morrer pelo evangelho, assim como de muitas outras pessoas ao longo da história. Então Deus abençoe, Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe suas experiências, Deus abençoe, até depois, se quiser.